A história do link da Deep Web que levou centenas ao desaparecimento é envolta em mistério, misturando elementos de terror, investigação e a tênue linha que separa a curiosidade do perigo real. A Deep Web, como muitos sabem, é a camada oculta da internet, acessível apenas por meio de softwares específicos como o Tor, e que contém uma vasta quantidade de conteúdos legítimos e ilegítimos. É um espaço onde a privacidade é protegida, mas também onde atividades criminosas florescem, alimentando um imaginário sombrio de crimes, sequestros e desaparecimentos inexplicáveis. A narrativa que circula sobre um determinado link obscuro, que teria sido responsável pelo sumiço de centenas de pessoas, é um exemplo clássico da mistura entre lenda urbana e fatos reais, alimentada por relatos de investigação e casos que, mesmo que não totalmente confirmados, revelam o potencial de perigo que existe nesse submundo digital. Segundo investigações e relatos de especialistas, esse link específico surgiu de uma série de eventos que começaram a ganhar força na comunidade de entusiastas da Deep Web. Tudo teria começado com uma postagem anônima que prometia acesso a um conteúdo exclusivo, um portal que reunia um grupo seleto de usuários, todos atraídos pela promessa de descobertas proibidas. A partir de então, o que parecia ser uma simples porta de entrada para um universo de curiosidade e exploração se transformou em algo muito mais sinistro. Pessoas que acessaram esse link alegam que, logo após entrarem, receberam mensagens enigmáticas, advertências de que estavam sendo observadas ou mesmo ameaças veladas. Muitos relataram que, após o acesso, suas conexões começaram a cair, seus dispositivos ficavam lentos e, eventualmente, desapareciam de contato, como se fossem engolidos por uma névoa digital que os escondia para sempre. O fenômeno de desaparecimento de indivíduos ligados a esse link ganhou força após uma operação policial coordenada em vários estados brasileiros, onde a polícia conseguiu prender dezenas de suspeitos ligados a redes de crimes na Deep Web, incluindo pedofilia, tráfico de drogas e até homicídios. Mas o que chamou a atenção foi a ligação direta de alguns desses casos com o tal link misterioso. Relatos de familiares e testemunhas indicam que, após o acesso ao portal, as vítimas pareciam perder o interesse pela vida, desaparecendo sem deixar rastros. Algumas pessoas alegaram que, na última conexão, receberam mensagens de voz ou imagens perturbadoras que indicavam que estavam sendo monitoradas por uma entidade digital ou por um grupo de criminosos que operavam sob o anonimato absoluto. Essas mensagens muitas vezes traziam ameaças de que, se tentassem escapar ou denunciar, suas vidas poderiam estar em risco. A teoria mais aceita entre os investigadores é que esse link funcionava como uma espécie de portal de entrada para um sistema de sequestro digital, onde as vítimas eram atraídas e, uma vez dentro, eram manipuladas por códigos e ameaças, ou até capturadas por criminosos de verdade. Há relatos de pessoas que, após acessarem o link, sumiram de redes sociais, de seus empregos e de seus círculos familiares, como se tivessem sido apagadas do mundo. Algumas dessas histórias foram confirmadas por familiares que, após anos de busca, receberam pistas de que seus entes desaparecidos haviam sido levados para regiões remotas, ou que estavam sob o controle de grupos que operam na sombra da Deep Web, onde o crime e o terror caminham de mãos dadas. O caso mais emblemático envolve um grupo de jovens que, a história do link da Deep Web que levou centenas ao desaparecimento, é envolta em mistério, misturando elementos de terror, investigação e a tênue linha que separa a curiosidade do perigo real. A Deep Web, como muitos sabem, é a camada oculta da internet, acessível apenas por meio de softwares específicos, como o Tor, e que contém uma vasta quantidade de conteúdos legítimos e ilegítimos. É um espaço onde a privacidade é protegida, mas também onde atividades criminosas florescem, alimentando um imaginário sombrio de crimes, sequestros e desaparecimentos inexplicáveis. A narrativa que circula sobre um determinado link obscuro,
que teria sido responsável pelo sumiço de centenas de pessoas, é um exemplo clássico da mistura entre lenda urbana e fatos reais, alimentada por relatos de investigação e casos que, mesmo que não totalmente confirmados, revelam o potencial de perigo que existe nesse submundo digital. Segundo investigações e relatos de especialistas, esse link específico surgiu de uma série de eventos que começaram a ganhar força na comunidade de entusiastas da Deep Web. Tudo teria começado com uma postagem anônima que prometia acesso a um conteúdo exclusivo, um portal que reunia um grupo seleto de usuários, todos atraídos pela promessa de descobertas proibidas. A partir de então, o que parecia ser uma simples porta de entrada para um universo de curiosidade e exploração se transformou em algo muito mais sinistro. Pessoas que acessaram esse link alegam que, logo após entrarem, receberam mensagens enigmáticas, advertências de que estavam sendo observadas ou mesmo ameaças veladas. Muitos relataram que, após o acesso, suas conexões começaram a cair, seus dispositivos ficavam lentos e, eventualmente, desapareciam de contato, como se fossem engolidos por uma névoa digital que os escondia para sempre. O fenômeno de desaparecimento de indivíduos ligados a esse link ganhou força após uma operação policial coordenada em vários estados brasileiros, onde a polícia conseguiu prender dezenas de suspeitos ligados a redes de crimes na Deep Web, incluindo pedofilia, tráfico de drogas e até homicídios. Mas o que chamou a atenção foi a ligação direta de alguns desses casos com o tal link misterioso. Relatos de familiares e testemunhas indicam que, após o acesso ao portal, as vítimas pareciam perder o interesse pela vida, desaparecendo sem deixar rastros. Algumas pessoas alegaram que, na última conexão, receberam mensagens de voz ou imagens perturbadoras que indicavam que estavam sendo monitoradas por uma entidade digital ou por um grupo de criminosos que operavam sob o anonimato absoluto. Essas mensagens muitas vezes traziam ameaças de que, se tentassem escapar ou denunciar, suas vidas poderiam estar em risco. A teoria mais aceita entre os investigadores é que esse link funcionava como uma espécie de portal de entrada para um sistema de sequestro digital, onde as vítimas eram atraídas e, uma vez dentro, eram manipuladas por códigos e ameaças, ou até capturadas por criminosos de verdade. Há relatos de pessoas que, após acessarem o link, sumiram de redes sociais, de seus empregos e de seus círculos familiares, como se tivessem sido apagadas do mundo. Algumas dessas histórias foram confirmadas por familiares que, após anos de busca, receberam pistas de que seus entes desaparecidos haviam sido levados para regiões remotas, ou que estavam sob o controle de grupos que operam na sombra da Deep Web, onde o crime e o terror caminham de mãos dadas. O caso mais emblemático envolve um grupo de jovens que, atraídos pelo mistério e pela curiosidade, decidiram acessar o link em uma noite de verão. Eles eram amigos de longa data, unidos pela paixão por tecnologia e pela exploração de novos horizontes na internet. Após acessarem o portal, os jovens começaram a compartilhar mensagens estranhas entre si, mencionando que estavam sendo vigiados. Um deles, Lucas, relatou que recebeu um arquivo de vídeo que parecia inofensivo, mas que o deixou com uma sensação de inquietação. O vídeo mostrava uma série de rostos cobertos por capuzes que pareciam sussurrar mensagens em um idioma desconhecido. Após assistir ao vídeo, Lucas ficou obcecado e começou a se afastar dos amigos, passando horas em frente ao computador como se estivesse hipnotizado. Dias depois, Lucas desapareceu sem deixar rastros. Seus amigos, preocupados, tentaram contatá-lo, mas descobriram que ele havia excluído suas contas em redes sociais e desligado seu celular. A angústia aumentou quando um dos amigos, Ana, decidiu investigar por conta própria. Ao acessar o mesmo link, ela encontrou uma série de fóruns repletos de relatos de desaparecimentos semelhantes. Alguns usuários afirmavam que aqueles que acessavam o portal eram, de alguma forma, recrutados para um jogo mortal, onde a única saída era se submeter às vontades de seus capturadores virtuais.
O desespero levou Ana a registrar um boletim de ocorrência, mas a polícia estava cética, uma vez que não havia evidências concretas do que estava acontecendo. Entretanto, a determinação de Ana não a impediu de buscar respostas. Ela decidiu se infiltrar na comunidade que orbitava ao redor do link, criando um perfil falso e fazendo amizade com outros membros. Durante suas interações, ela percebeu que muitas das pessoas que estavam ativas naquele espaço virtual também estavam envolvidas em atividades ilícitas, como tráfico de drogas e venda de informações pessoais. Eventualmente, Ana conseguiu descobrir uma pista que a levou a um servidor clandestino, onde era possível ver um stream ao vivo de pessoas que pareciam estar em cativeiro. O terror tomou conta de seu coração ao perceber que alguns rostos eram familiares, amigos de Lucas e outros desaparecidos. Com essa informação, ela conseguiu convencer a polícia a reabrir o caso, levando a uma ação coordenada que desmantelou da rede criminosa. Infelizmente, mesmo após a operação policial, muitos dos desaparecidos nunca foram encontrados. O mistério em torno do link da Deep Web continua a assombrar aqueles que foram afetados, levantando questões sobre a segurança online e os limites da curiosidade humana. Essa narrativa serve como um alerta sobre os perigos que habitam a escuridão da internet, onde o desejo de descobrir o desconhecido pode rapidamente se transformar em um pesadelo sem fim.